Você sabe o conteúdo de grupos vegetais para o seu vestibular? Tem 4 conteúdozinhos aqui dentro de grupos vegetais, 4 grupos vegetais que são cobrados de você e a gente vai trocar uma ideiazinha rápida sobre cada um deles para ver o que é importante você levar para sua prova aí ou não. Na minha opinião, leva tudo que você puder para sua prova que vai ser melhor, hein? Olá, olá, moçada! Tudo jóia? Eu sou o professor Bucks, estou trabalhando aí com vocês com grupos vegetais para o seu vestibular. Você sabe o conteúdo de grupos vegetais para o seu vestibular? Tem 4 conteúdozinhos aqui dentro de grupos vegetais, 4 grupos vegetais que são cobrados de você e a gente vai trocar uma ideiazinha rápida sobre cada um deles para ver o que é importante você levar para sua prova aí ou não. Na minha opinião, leva tudo que você puder para sua prova que vai ser melhor, hein? Então vem comigo aqui para entender o seguinte. Quando a gente está falando de grupos vegetais, 4 grupinhos tem que aparecer na sua cabeça. Ó. Os musgos, as samambaias, toda avó tem uma samambaia em casa, os pinheiros, entra aí as gimnospermas, por exemplo, e a galera que tem fruto, flor colorida. Então, ó, musgos a gente chama de briófitas, as samambaias e suas amiguinhas são as pteridófitas, os pinheiros, sequoias são as gimnospermas, e esta galera da flor colorida e do fruto a gente chama de angiospermas. Então, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são os 4 grupos vegetais que você tem que lembrar para sua prova. Vamos dar uma olhada em detalhe de cada um deles. Venha, venha! Um detalhezinho antes, ó. O que todos eles têm em comum? O que todos os grupos vegetais têm em comum? Todos são pluricelulares, todos são eucariontes, tem o núcleo bonitinho, tem estruturas membranosas nas células e todos são autótrofos fotossintetizantes, né? Então, teve uma questão que caiu no vestibular da Federal aí um tempo atrás, que cobrou de você qual dos grupos vegetais que fazia fotossíntese. Poxa, se é um grupo vegetal, seja briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, se é um grupo vegetal, ele faz fotossíntese. A gente tem algumas exceções para plantas que são parasitas, que nem um cara chamado cipó-chumbo, ele é aclorofilado, mas é exceção à regra. Exceção à regra. Então, ó, pega primeiro, ó, evolução, da onde vieram os vegetais terrestres, né? Da onde vieram esses grupos terrestres? Vieram a partir de algas verdes. Então, grupos de algas aproveitando a subida do nível do mar, quando ocorrem períodos de aquecimento global, o nível do mar sobe. Isso já aconteceu milhões de vezes. E nesse esquema do nível do mar subir, as algas aproveitaram para se espalhar pelo ambiente terrestre e várias algas foram sofrendo mutações e alterações e o processo de evolução com a seleção natural, né, acabou permitindo o surgimento de outros grupos diferentes que não eram mais as algas, que já eram os musgos. Os musgos já têm uma característica de sustentação diferente das algas. As algas são mais molengonas, os musgos já são mais durinhos, mas a reprodução ali deu uma melhorada também na base dos esporos. Aí depois apareceu o sistema de transporte de seiva, porque os musgos não conseguem crescer, eles não têm seiva, aí surgiu a seiva, daí foi melhorando a reprodução, então foi assim que os vegetais foram se desenvolvendo no ambiente terrestre, a partir de grupos de algas verdes ancestrais. Mas vamos dar uma olhada no detalhezinho bacana, ó. A gente chama esse esqueminha assim de cladograma. Ele está mostrando lá embaixo as algas ancestrais e aqui ó, os grupos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então você vai considerar assim, ó, as briófitas são os grupos mais básicos dos vegetais terrestres. Elas têm as características das algas ainda, elas são avasculares, né? Elas não têm a mesma reprodução das algas porque elas já têm os esporos, mas elas ainda precisam do ambiente aquático para reproduzir porque elas têm gametas flageladas. Agora, as samambaias, a grande diferença foi a seguinte: sistema vascular. A samambaia tem seiva, a samambaia consegue crescer. Exatamente, as briófitas têm sistema vascular, têm transporte de seiva, elas têm um crescimento maior, mas a reprodução de pteridófita e reprodução de briófita exatamente igual. Então, as pteridófitas e as briófitas têm o mesmo padrão de reprodução. A diferença é que aqui
a gente tem um crescimento maior por causa da presença de sistema vascular. Agora, falando de reprodução mais legal, surgem as gimnospermas, os pinheiros, O que apareceu nos pinheiros foi o pólen. O pólen fez não precisar mais da água na reprodução. O pólen transporta a gameta masculina e esse transporte ocorre pelo ar, não precisa de água, não precisa mais da água. Agora também existe o tubo polínico que vai facilitar o encontro do gameta masculino com o feminino. E aqui, ó, apareceu o pólen e apareceu o pinhão, que é uma semente. Mas as gimnospermas não têm fruto. Já vamos falar sobre isso. Agora, o último grupo, o grupo mais atual de vegetal, aí são as angiospermas. As angiospermas, assim como pteridófitas, gimnospermas, as angiospermas também são vasculares, quer dizer que elas têm seiva. Mas a grande mudança aqui foi a reprodução. Elas têm as flores coloridas, néctar nas flores, tudo isso atrai polinizadores. As angiospermas também têm o ovário, uma estrutura que vai dar origem ao fruto, que vai proteger e ajudar na dispersão da semente. Então, apesar das angiospermas serem o grupo vegetal mais atual que surgiu aí, elas têm o maior número de espécies e também o maior número de indivíduo por espécie. Então, elas ganham em diversidade e quantidade. Então, as angiospermas se deram super bem com esse negócio da reprodução, com os gametas, né, não dependendo de gametas flagelados, mas trabalhando com os polinizadores e também com o negócio do fruto na dispersão da semente, né? Então, vamos dar uma olhada aí, ó, grupo por grupo, para você entender detalhezinhos de cada um. Primeiro, então, separe a classificação pela reprodução, ó, em criptógamas e fanerógamas. As criptógamas são as briófitas e as pteridófitas. Elas precisam de água na reprodução porque elas têm gametas flagelados. Depende de água na reprodução porque o gameta precisa de uma aguinha ali para conseguir bater o flagelo, né? E os esporos. Então, se é criptógama, ou é briófita ou é pteridófita. Agora, quando a gente fala de fanerógama, aí você está falando que tem o pólen e tem a semente. Então, estamos falando de gimnospermas e angiospermas. Perfeito? Separa lá então, ó. Criptógama, briófita e pteridófita. Fanerógama, gimnosperma e angiosperma. Vem comigo então, vamos olhar grupinho por grupinho. Briófitas, olha lá, ó. A gente tem os musgos, a gente tem as hepáticas e a gente tem os antóceros. Qualquer um desses três entra no padrãozinho briófitas. Eles são avasculares, eles não crescem, eles se reproduzem por esporos. Ó, estas estruturas aqui são os esporófitos e eles dependem de água para reprodução. Então os musgos estão ali como briófitas, o grupinho mais basal de todos. Agora, ó, seguindo a sequência, surgiu a parte vascular da planta. E a parte vascular permitiu um crescimento maior dos vegetais. Aí nós estamos falando das pteridófitas. As samambaias são o principal exemplo de pteridófita. Agora a gente já tem raiz, a gente já tem um caule, a gente já tem folha. Só que essa folha tem uma característica muito interessante. Ela produz esporos. Então a reprodução da samambaia vai ser praticamente igual à reprodução dos musgos. Então coloca ali, ó. As diferenças é que agora nós temos plantas vasculares. Em algumas questões de prova aparece essa palavra aqui no lugar de vascular. Ó. O cara não vai dizer que é vascular, vai dizer que é uma traqueófita. Anotou? É uma traqueófita. Ela tem transporte de seiva. Porte variado, quer dizer que elas podem crescer, tem algumas que são pequenas, né? Não é que nem o musgo, que era sempre pequeno porte, né? E não esquece, essa palavrinha aqui quando aparece nas provas, ela incomoda. Cormófita, tem raiz, tem caule, tem folha, mas não necessariamente flor, fruto e semente. Perfeito? Né? Então, coloque aí, ó, se ela não tem flor, não tem fruto, não tem semente, ela é uma criptógama, ela tem esporos e gametas flagelados, né? Depois desta galera aí de samambaia, é legal você colocar outros exemplos para pteridófitas, ó. As samambaias são um exemplo muito marcante,
Mas a gente tem também aí, ó, o xaxim, a gente tem o equisetum, que é conhecido como cavalinha, a gente tem as samambaias, que são as felicinhas, e uma variedade de trevo. Só que esse não é um trevo, ele é um quatrevo, é um trevo de 4 folhas, chamado de Marsileia. Marsileia parece nome de tia. É, tia Marsileia, belezinha? Né? Marsileia é o trevinho que é pteridófita, porque tem uma variedade de trevo que tem flor coloridinha. Se ele é um trevo que tem flor, daí ele é uma angiosperma. Mas esse modelo aqui é uma pteridófita, um trevo que solta esporos. Tranquilo? Então, ó, samambaia, xaxim, cavalinha e o trevinho Marsileia são exemplos de pteridófitas. Então a gente saiu dos musgos e a gente veio para as pteridófitas. Agora vamos das pteridófitas para as gimnospermas. Olha o que apareceu a mais aqui no esquema. A presença de uma semente. Uau, o pólen também apareceu. Então, ó, gimnospermas, o que você tem que saber delas? São os primeiros grupos de fanerógamas que aparecem no planeta. Tem pólen, tem semente, mas não tem fruto. Não tem fruto. Não tem fruto. O pinhão não é um fruto. Não! O pinhão não é um fruto. Professor, eu assisti um programa na TV que falava sobre os frutos da araucária. Não tem fruto. Pinhão não é um fruto. Então, estava errado o programa? Estava errado. Muito comum. Tá lá, ó, gimnospermas, araucária e o pinheiro do Paraná, os pinheirinhos que a gente conhece para enfeitar no Natal, botar luzinha no pinheirinho. Tem que enfeitar uma araucária de Natal, que pinos, nada, né? Tem as maiores árvores do planeta, sequoias. Árvores que tranquilamente chegam a 80 metros de altura, né? Sequoias, árvores gigantescas. Tem as cicas também, muito usadas na ornamentação de jardins e terrenos e chácaras, né? A cica parece uma palmeirinha baixinha, ela dá umas bolotinhas assim, que são as sementes, né? Então tá aí, ó, todos esses são exemplos de gimnospermas. Qual é a característica de reprodução? Vasculares ou avasculares? Caramba, né? Uma sequoia dessas chega a 80 metros de altura? Vasculares, com certeza. Vasculares, com certeza. Olha aí, ó. O que mudou do musgo e samambaia para essa galera, ó? Agora a reprodução tá bem mais legal. Surgiram as pinhas produzindo pólen, as pinhas recebendo pólen. Então a reprodução ficou muito mais legal, ó. Você tem pinha masculina, que libera o pólen. A gente chama de pinha, mas pode aparecer chamando de estróbilo. Estróbilo parece magia do Harry Potter, né? Estróbilos esdrúxulos! Ah, você vira uma pinha! Né? Olha lá, ó. Estróbilo masculino, a pinha masculina, aquela que libera o pólen. Estróbilo feminino é a pinha feminina, é aquela que recebe, é aquela que vai gerar semente na araucária, é o pinhão que ela produz. Então, ó, pólen vai transportar o gameta masculino pelo ar. Não existe polinizadores animais. As gimnospermas não atraem beija-flores, borboletas, abelhas. Não, ainda não tem a parceria com os animais para polinização, perfeito? Né? Então, ó, essas são os estróbilos ou as pinhas do pinus. Aqui embaixo a gente tem, ó, os estróbilos masculinos e femininos da araucária. E aqui já dá para ver os pinhõezinhos. Ó. Os pinhões são as sementes que vêm direto da polinização depois ali do estróbilo feminino. Depois do estróbilo feminino ser polinizado, ele dá origem aos pinhõezinhos, que são as sementes. Então, uma coisa importantíssima para você anotar aqui das gimnospermas, elas não têm frutos. Elas não têm frutos. Então, o pinhão não é um fruto. Não, o pinhão é uma semente. Ah, então o que é o fruto? É a pinha? Não, anota isso aqui, ó. Anota isso, anota isso, anota isso. Gira isso, gira isso. Isso, chama atenção agora. Agora, pulsa. Cara, isso aqui é importante. Não tem fruto. Olha o tamanho que a gente deixou o negócio. Pinhão não é um fruto. Pinhão não é um fruto, é uma semente. O termo gimnosperma quer dizer semente nua, semente sem proteção. Maravilha?
Essa é a semente do pinus, que vem acompanhada dessa asa que ajuda na dispersão, e o pinhão, que a gente conhece no Paraná, que é a semente da araucária. Uma delícia! Bota na panela de pressão, olha. Mas não esquece de plantar alguns também, hein? Mas só comer pinhão, tem que plantar pinhão também, né? Senão não tem mais pinhão, não tem mais araucária, não tem pinhão, né? Olha aí, ó. E o último grupo vegetal, aí nós estamos falando do grupo que tem as flores atrativas, com cheiro, com cor, com néctar. É o grupo que tem os frutos para proteger e fazer a dispersão das sementes. Estamos falando de quem aqui, ó? As angiospermas, os vegetais mais abundantes do nosso planeta, porque eles têm parceria na reprodução. Exatamente, eles trabalham com polinizadores animais, chamado de zoofilia. Os animais são atraídos até as flores e acabam pegando néctar, alimento. Ao mesmo tempo, os animais acabam transportando o pólen de uma flor para outra. O pólen tem o gameta masculino, então fazendo esse transporte na polinização, eles já estão trabalhando com o esquema da reprodução. Isso deixou as angiospermas muito melhores na reprodução do que as gimnospermas. Como assim? As gimnospermas, todo o pólen se espalha pelo vento. Agora, os polinizadores vão deixar a reprodução muito mais precisa, muito mais definida. E isso foi importantíssimo. Não esquece, ó, as angiospermas também têm os frutos, que podem ser frutos carnosos, quando eles hidratam durante o processo de amadurecimento, ou podem ser frutos secos, quando eles desidratam durante o processo de amadurecimento. Então, se o fruto acumulou água ali quando estava ficando maduro, muitas vezes acumula açúcares também, é um fruto carnoso. Se o fruto desidrata, que nem o carrapicho, que nem o picão preto, aí ele é um fruto seco. O que você tem que saber? Dentro do fruto, o que a gente encontra? O que você encontra dentro dos frutos? A semente, né? Então, os frutos estão protegendo a semente. Isso, não só protegendo. Se a gente pensar ó, nos carrapichos, no picão preto, eles grudam nos pelos dos animais e eles acabam sendo transportados junto. Então, marca isso aqui, ó. Os frutos trabalham com a proteção e a dispersão das sementes. Os frutos são estruturas de proteção e de dispersão das sementes. Então, cuidado com o quê? Ó? É o único grupo vegetal que tem frutos. Então, o exercício falou para você de frutos numa prova? Tá falando de angiosperma. Cuidado, hein? Muitos exercícios tentam colocar as gimnospermas e o seu pinhão junto nesse esquema dos frutos. Tá errado. Ó, último detalhe aí, ó. Falou de angiospermas? Você tem que lembrar que as angiospermas são separadas em dois grupos. As monocotiledôneas, que são as angiospermas que têm as folhas compridas, que nem a grama, que nem a bromélia, que nem a orquídea, que nem o milho, que nem a cana, tá ligado? Essas folhas compridas assim, com as nervuras todas paralelas. Isso é característica de angiosperma monocotiledônea. O outro detalhe, o caule das monocotiledôneas é sempre esse caule bem fininho e todo marcadinho com os nós ó, bem definidinhos. Isso é característica de angiosperma monocotiledônea. Então, as monocotiledôneas são o grupo do milho, da cana, do bambu, da orquídea, da grama, da bromélia, a galera das folhas compridas. O outro grupo de angiospermas são as eudicotiledôneas, que são as plantas que têm as folhas de qualquer outro jeito, diferentes daquelas folhas compridas. As eudicotiledôneas têm os caules ramificados, não é aquele caule padrão bambu, tem a raiz com aquele esquema de ter um eixo principal, não é a raiz cabeleira das monocotiledôneas, e as flores têm as pétalas múltiplas de 5. As monocotiledôneas, as pétalas são múltiplas de 3 nas flores, né? Então, estas bobeirinhas aparecem aí separando os grupos de monocotiledôneas e os grupos de eudicotiledônia. Só não esquece, tanto monocotiledônia quanto dicotiledônia são angiospermas. São angiospermas. Maravilha, moçada! Então a gente falou aqui sobre esses 4 grupos vegetais. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, separando as angiospermas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então,
Grupos vegetais, ó, certeza que aparece em prova. Botânica, certeza que aparece em prova. E é um conteúdo bem tranquilo de você pegar aí na biologia. É um dos mais legais na minha visão, gosto muito. Só não gosto muito do jeito que cobram, porque eles ficam cobrando qual o nome da estruturazinha, qual o nome do tipo de reprodução, qual o nome... A coisa fica meio chata, né? Batendo só em cima dos nomezinhos chata, fica chata também. Mas aqui, ó, você viu nessa aula a evolução dos vegetais, características de cada grupo? Já dá para gabaritar um monte de questão, meu amigo, minha amiga. Maravilha, moçadinha linda! Espero que você tenha gostado, hein? Se gostou mesmo, entra lá, YouTube Federal Online. Ou acessa a nossa plataforma do Federal Online, vem fazer um curso com a gente. Cursos para federal, cursos preparatórios aí de semi, de extensivo, segunda fase, o que você estiver precisando, a gente vai conseguir fornecer para você e vamos fazer o máximo para enfiar você dentro da faculdade. Não se preocupe com isso, seremos ferramentas aí na sua mão. Perfeito, galerinha linda? Um beijo do professor Bugs. Tchau, tchau, até a próxima!